JB, hoje eu vou ter uma conversa muito interessante com o Dr. Flávio Paes Alcântara, que é médico, especialista em patologia clínica, PhD em biologia molecular e imunologia, estudou muito, estudou fora do país, e ele hoje é um dos diretores do IACS, e o IACS está crescendo muito em termos de pesquisa, e ele está participando do sequenciamento genético do coronavírus. Vou conversar com o Dr. Flávio. Esse é o termo correto? Eu acho que esse é o termo correto. Nós, na verdade, decidimos participar nesse esforço de sequenciamento através aí de uma oportunidade que surgiu. Eu trabalho 2 vezes por semana nas hospitais clínicas em São Paulo e trabalho num laboratório de biologia molecular. Faz testes, na verdade, de PCR para coronavírus para todo o complexo do HC. A gente faz um número bem grande de testes de PCR, de biologia molecular e outros testes lá. E eu já estava, na verdade, desde o ano, um ano antes de começar a pandemia, especificamente, trabalhando em sequenciamento, mas mais ligado em câncer. Uhum. Daí, quando veio a pandemia, a gente resolveu virar o sequenciamento, as baterias do câncer para coronavírus. De certa forma, é até interessante, porque esse projeto ele une o IACS ao HC. Uhum. Então, o projeto foi submetido à comissão de ética, aprovado nos departamentos, no departamento de patologia, e nesse projeto, o IACS emprestou um sequenciador que nós compramos para o HC, compramos reagentes, cedemos esses reagentes para o HC e esses reagentes, então, foram usados para sequenciar inicialmente, num projeto piloto, aí 23 amostras de coronavírus. E para a gente foi bem interessante, porque muito poucos laboratórios estão fazendo isso no Brasil, quer dizer, vários laboratórios de pesquisa, laboratórios privados, laboratórios clínicos, muito poucos. Na verdade, acho que eu dei uma pesquisada no banco de dados de coronavírus e eu encontrei 3 laboratórios privados fazendo isso. Então, nós somos o 4º no Brasil. E qual a importância do sequenciamento? O que isso, na prática, ajuda no desenvolvimento de formas de combater o vírus e de trabalhar em vacinas? O sequenciamento genético ele é especialmente importante numa área do estudo do coronavírus, a gente chama de epidemiologia. Então, a epidemiologia é conhecer como que o vírus está se espalhando na população humana. E nós precisamos saber se tem variantes de vírus circulando, quais são essas variantes, como são essas variantes e em que velocidade elas estão crescendo e se espalhando aí na nossa população. E só o sequenciamento pode dar isso, né? Detectar o vírus não é suficiente, tem que ver um pouco da cor dele. Então, isso é o sequenciamento que dá. Então, quando um vírus ele muda, ele se transforma, ele muda o sequenciamento genético também? Exatamente. Então, o sequenciamento, a gente costuma fazer sempre uma analogia com uma planta, aquelas plantas de arquitetura que o arquiteto tem que fazer a planta antes de construir um edifício. Então, as informações genéticas, elas são a planta de um edifício. Então, elas são a planta do vírus. Então, quando você muda o tamanho da janela na planta, na verdade, o vírus vai ter uma janela maior. Então, a planta é o sequenciamento. Então, lá está escrito exatamente as características do vírus. Então, quando você encontra o vírus, como você não consegue pegar nele e ver o tamanho das coisas do vírus, você vai olhar para a planta dele. E ele tem uma planta lá que é o sequenciamento genético. Então, lá a gente consegue ver o tamanho, consegue ver a cara da famosa proteína spike, a gente vê através do sequenciamento. Então, é bem importante, na verdade, para o estudo de vacinas e mesmo para saber se os testes que a gente usa estão funcionando adequadamente ou não. Então, é fundamental, na verdade. Flávio, vocês estão trabalhando muito
desde o início da pandemia, todos os laboratórios, na verdade, né, centros de pesquisa, porque dependemos muito desses dados, os diversos testes. Como é que está sendo toda essa fase de pandemia para o IACS? Apesar disso, e por causa disso, o IACS se desenvolveu, está investindo mais em pesquisa, em desenvolvimento, porque é justamente o ponto de trabalho de vocês, né? Para nós, atingiu em cheio no laboratório, né, essa pandemia. Então, de início, né, acho que eu lembro que em março do ano passado teve aquele lockdown, nós fechamos várias unidades, aí depois tivemos que mudar a nossa maneira de atender as pessoas, né, como todo mundo, né, como todos os ramos de atividade humana, né, implantamento, isolamento, perdão, as barreiras, os EPIs. Então, isso tudo mudou a maneira do laboratório funcionar. Mas os testes para coronavírus, nós não fazíamos no laboratório como ninguém fazia. E, como eu falei, talvez por estar ligado ao HC, né? Então, a gente, no HC, eu escrevi uma carta, na verdade, um e-mail para um alemão chamado Christian Drosten, que inventou o primeiro teste para coronavírus, pedindo para eles nos mandar amostras de coronavírus. Então, ele nos mandou amostras. Com essas amostras, a gente conseguiu desenvolver os primeiros testes feitos no HC e logo em seguida a gente implantou em Santos. Nós implantamos no HC, eu acho que em fevereiro, e um mês e meio depois, a gente começou a fazer aqui em Santos, né, esse teste, no dia 27 de março, foi o nosso primeiro teste. Então, teve um grande trabalho de pesquisa e desenvolvimento em relação a isso, né? Aí passamos a mudar os equipamentos que a gente usava já para PCR de HIV e outros agentes, passamos a usar para coronavírus. E, na verdade, o coronavírus dominou a cena completamente. Toda uma equipe foi ampliada, treinamentos tanto em coleta como em análise. Alguns médicos da equipe passaram a ficar dedicados para a liberação dos exames de coronavírus. Então, foi uma mudança muito grande para a gente. Flávio, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, porque isso é todo o foco que nós temos, não tem jeito. O que você acha que está acontecendo agora com o vírus, a partir da sua visão, e quais são as expectativas? Nós tivemos uma onda agora que parece agora estar num platô. A sua visão médica, de imunologista, você acha que nós temos chance de avançar na vacinação e daí começar a se libertar aos poucos, ou a gente tem que tomar muito cuidado porque os riscos ainda são grandes para uma outra mutação do vírus? As respostas exatas para essa pergunta nós não temos ainda, né? Então, acho que a cautela é sempre bem-vinda quando nós não sabemos exatamente como proceder. Então, nós ainda estamos num momento de cautela, eu diria. Eu tenho um pouco de esperança, sabe? Eu acho que eu sou um otimista, talvez. Acredito que nós vamos superar isso, sim. As vacinas têm mostrado um efeito positivo nos países onde a cobertura vacinal é mais importante, né? Então, especialmente em Israel, na Grã-Bretanha, né? As vacinas... eles têm mostrado um efeito muito benéfico com diminuição de internações. Mesmo em São Paulo, na capital, já houve algum efeito nos grupos etários mais idosos. Então, eu acho que existem variantes. Essas variantes, provavelmente, a vacina não tem uma efetividade completa contra elas, mas mesmo assim já se mostrou uma efetividade razoável. E eu acho que de alguma maneira nós vamos sair sim dessa e vamos sair mais fortes. Eu acho que a grande mensagem de esperança que eu gostaria para a gente é da ciência, né? Então eu acho que a ciência realmente ela teve um papel fundamental nessa doença. Nós tivemos, na verdade, no mundo outras epidemias no passado, mas não tínhamos um conhecimento científico tão grande. Eu acho que a ciência, o esforço feito pela ciência foi muito grande e muito vitorioso, né?
Então, conseguirmos produzir vacinas em meses desde o início da pandemia e colocar em perto de um ano aí à disposição para bilhões de pessoas. Eu acho que esse é uma vitória muito grande da ciência. Eu acho que isso um chamado aos nossos governantes, né, para investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que isso um desenvolvimento, é um investimento que tem que ser feito, né, assim como investimento em educação sempre. Então, acho que essa é a minha visão. Flávio, muito obrigada. JB, acabei de conversar com o Dr. Flávio de Alcântara, que é médico, especialista em patologia clínica, PhD em biologia molecular e imunologia, e ele está fazendo um trabalho incrível no IACS, que tem 92 anos, tem um corpo médico todo especializado, trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, e ele deu aqui uma aulinha para a gente do que nós podemos esperar do IACS e dessas transformações todas que esse vírus está fazendo na nossa vida. Ter a ciência está andando a passos largos e nós vimos como o ser humano, quando direcionado da maneira certa, pode ir longe. E a ciência tem se mostrado uma guerreira no meio dessa loucura toda, não é, Flávio? É isso mesmo, Letícia. Eu quero agradecer aí mais uma vez ao JB, a você, pela oportunidade e espero poder voltar aqui um dia com uma informação melhor ainda. Obrigada, Flávio. Tudo de bom para você, seu pai, para a família. Obrigado. Até mais. O IACS não é apenas um laboratório médico mais confiável da região, ele também é o único laboratório médico que investe em pesquisa e desenvolvimento. E a gente está junto, não é isso, JB? Um beijo, até a próxima.